Nesse vídeo eu vou te contar a verdade verdadeira sobre a inflamação no seu corpo, que é um tema bem polêmico por aí, te mostrando os verdadeiros vilões desse processo, os mitos que você já leu por aí na internet afora e te dando 4 soluções para você acabar com isso de uma vez por todas. Meu nome é André Palme e bem-vindo ao meu canal. Por mais que a inflamação tenha virado o grande vilão da atualidade, tenha sido culpada por todos os problemas que você tem por aí, ganho de peso, problemas de qualidade de vida, e de certa forma ela até é, eu vou te explicar as nuances de tudo isso e como as informações que você vê por aí sobre esse tema são totalmente extrapoladas e muitas vezes até mentirosas. Primeiro vamos entender, existem 2 tipos de inflamação. Existe a inflamação aguda, que é aquela inflamação de, por exemplo, quando você bate o dedinho na quina da mesa, sabe, que dói pra caramba, fica vermelho, fica quente. Isso é uma inflamação, ou seja, o seu corpo gerando alguns processos ali justamente para te auxiliar na cicatrização desse machucado. E essa inflamação aguda, ela acontece, ela tem um pico e depois ela passa. Mas existe um vilão silencioso que é a inflamação crônica de baixo grau. Aquela inflamação que vai acontecendo e ela não para na realidade, ela continua. Essa inflamação de certa forma é responsável por fazer o seu metabolismo parar de responder de certa forma, porque a inflamação breca todos os nossos processos químicos, ela interfere em tudo isso. Gera dano tecidual, dano celular, enfim, por aí vai. Todas as doenças que a gente conhece hoje em dia, por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol alterado, são baseadas em uma inflamação que está acontecendo. E aí que entra toda a confusão. Eu vou te contextualizar uma coisa sobre o nicho fitness, esse nicho que você está hoje. Nicho de saúde, boa forma de maneira geral. Ele é o segundo nicho que mais movimenta dinheiro no planeta Terra. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é, como existe uma grande atenção aqui, existem inúmeras desinformações, informações soltas, informações que são voltadas a grupos específicos, porém elas são extrapoladas para a população geral como se aquilo fosse o grande vilão. E esse é o caso de, por exemplo, o glúten. Eu sei que você já ouviu falar por aí que o glúten inflama e isso é tema para até a gente comentar em um vídeo só disso. Porém, a grande realidade é que o glúten inflama sim, para as pessoas que são celíacas ou para as pessoas que têm intolerância ao glúten. Ou seja, populações específicas, não são populações gerais. Não existem evidências científicas de que o glúten seja prejudicial para a grande população, para o resto das pessoas saudáveis. Inclusive, a retirada do glúten nem é orientada pelas revistas científicas, já que a retirada desse nutriente pode acarretar numa diminuição das fibras da sua alimentação e de diversas vitaminas e minerais. E a mesma coisa acontece com a lactose. Presta atenção aqui, não existe nenhum alimento específico que vai te gerar inflamação. O que vai gerar inflamação é o contexto do que você está fazendo ao longo do seu dia. E aí que a gente entra para clarear um pouco mais o ponto. O grande vilão da inflamação, na realidade, não é nenhum alimento, e sim o fato de você ganhar gordura corporal. A própria célula de gordura libera o que a gente chama de citocinas inflamatórias, ou seja, são substâncias que vão se inflamar o seu corpo e gerar aquela inflamação crônica de baixo grau que eu comentei aqui atrás. Então a primeira coisa que você precisa prestar atenção se você quer desinflamar o seu corpo, na realidade, é controlar a sua composição corporal. E o grande pulo do gato é que para você controlar a sua composição corporal, você não necessariamente precisa tirar tudo o que você gosta da sua alimentação. É questão de você ponderar e controlar o que você está ingerindo. Beleza, então agora a gente já falou demais e eu vou te explicar como ter uma dieta anti-inflamatória que vai resolver os seus problemas. Primeiro ponto, você precisa minimizar, e quando eu falo minimizar não é excluir o resto da vida, açúcares e gorduras saturadas, gorduras de frituras, de proteínas animais, aquelas carnes muito gordurosas e por aí vai. Isso porque a ingestão descontrolada desses dois vai sim te prejudicar metabolicamente e aumentar os seus níveis de inflamação. Mas é aquilo, numa dieta saudável tem espaço para tudo de forma ponderada, só não tem espaço para você comer tudo de uma vez. Segundo ponto é aumente a ingestão dos antioxidantes na sua alimentação. E quando você ouve a palavra antioxidantes, você tem que lembrar de cores. Sabe aquela frase que geralmente a avó falava? Quanto mais colorido, mais saudável. Pois é, ela estava certa. Quanto mais colorido, maior a presença de vitaminas, minerais e antioxidantes. Antioxidantes esses que combatem diretamente a inflamação. Então, se você é o tipo de pessoa que não come nada de frutas, legumes e verduras e pensa em tirar o glúten para desinflamar o seu corpo, sinto muito lhe dizer, não está adiantando de nada.
Terceiro ponto, aumente a quantidade de fibras e aqui, de novo, frutas, legumes e verduras vão te ajudar bastante nisso, principalmente regulando a sua microbiota intestinal, as bactérias que você tem no intestino, e elas regulam diretamente a inflamação no seu corpo. E quarto e último ponto, coloque mais gorduras insaturadas na sua alimentação, como as gorduras do azeite, gorduras das castanhas, do abacate, por aí vai. São gorduras excepcionais que têm também um potencial anti-inflamatório. E aqui, por exemplo, a gente está falando de um padrão de alimentação conhecido como dieta do Mediterrâneo, que é mais um padrão alimentar. Você indo mais para esse lado, tem grandes possibilidades de desinflamar o seu corpo de uma maneira muito mais eficiente do que ficar prestando atenção em chás, shots, por aí vai. Então ficamos por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar o seu joinha aqui que nos ajuda muito. Se inscreva no canal porque toda segunda-feira às 8 horas tem vídeo novo por aqui desmistificando diversos temas sobre a nutrição e manda para aquela pessoa que fica tomando chá falando de inflamação e cortando o glúten da dieta. Fala que não adianta nada, certo? Então, nos vemos na próxima e tchau!